Muitas pessoas ao redor do mundo, mais de 2 bilhões, prestam devoção à figura de Maria, mãe de Jesus. Mas será que existem provas concretas de que ela realmente existiu? Enquanto a existência histórica de Jesus de Nazaré é amplamente respaldada por registros antigos, o mesmo não acontece com outros personagens dos evangelhos. Ainda assim, há indícios arqueológicos e históricos que sugerem a presença de uma mulher chamada Maria, ligada à comunidade judaica da época e reconhecida como mãe de Jesus. Sua história, porém, se confunde entre fé e lendas. Mesmo assim, algumas evidências físicas podem nos ajudar a entender melhor sua trajetória. Você já imaginou encontrar uma mensagem dedicada a Maria gravada em uma coluna com quase 2000 anos? Ou que um arqueólogo descobriu em 1972 ao investigar o local que seria seu túmulo? E como as visões de uma freira alemã levaram a identificar a cal da casa onde ela teria vivido seus últimos dias? Porque milhares de peregrinos viajam até a Rússia para ver um simples cinto? Vamos explorar essas questões com cuidado. Comecamos pelo local onde, segundo a tradical cristã, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus. Em Nazaré, na região da Galileia, fica a Basílica da Anunciacal, um templo católico erguido exatamente onde, de acordo com o Evangelho de Lucas e a crenca cristã, ocorreu esse encontro divino. A basílica foi construída sobre o que seria a antiga residência de Maria e há fortes indícios de que ela realmente morou ali. A tradical cristã primitiva reforça essa ideia, afirmando que o anúncio aconteceu no mesmo lugar onde Maria passou sua infância. Embora não existam provas arqueológicas definitivas de que a basílica esteja exatamente sobre a casa de Maria, a persistência dessa crenca ao longo dos séculos dá peso à história. A Basílica da Anunciacal não foi sempre como a conhecemos hoje. Sua construção passou por várias fases. A primeira igreja no local teria sido encomendada por Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino o Grande, que enviou sua mãe à Terra Santa para localizar os principais pontos ligados à vida de Jesus. Essa primeira construção funcionou durante o período romano tardio e o Império Bizantino. Mais tarde, durante as Cruzadas, uma segunda igreja foi erguida sobre as ruínas da primeira, mas acabou destruída pelos mamelucos em 1263. Os franciscanos retornaram a Nazaré em 1620 e ergueram uma pequena capela no local. Em 1730, uma nova igreja foi construída, ampliada em 1877 e finalmente demolida em 1954 para dar lugar à basílica atual. A cena da Anunciacal também se tornou um dos temas mais recorrentes na arte cristã. Desde afrescos arte-vitrais, mosaicos, esculturas e pinturas, artistas de diferentes épocas retrataram esse momento. Uma das representações mais antigas conhecidas e um afresco do século IV, encontrado em uma catacumba romana. Grandes mestres como Fra Angelico, Giotto, Donatello, Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Jean Van Eyck e Bartolomé Esteban Murillo criaram obras inspiradas nesse episódio. Além da Basílica da Anunciacal, há outro local que os ortodoxos gregos consideram sagrado, a Igreja Ortodoxa Grega da Anunciacal. Segundo essa tradição, o anúncio do anjo aconteceu enquanto Maria buscava água em uma fonte em Nazaré, e ali foi construído o templo. Outro ponto importante e o túmulo atribuído a Maria, localizado em Jerusalém. A Igreja do Sepulcro de Santa Maria, também chamada de Tumba da Virgem Maria, e um santuário cristal construído em torno de uma antiga sepultura escavada na rocha, situada no Vale de Cedron, aos pés do Monte das Oliveiras. Para os cristãos orientais, esse é o local onde Maria foi sepultada. A tumba está vazia, pois, segundo a tradição ortodoxa, ela teria morrido de morte natural e ressuscitado 3 dias depois, deixando o túmulo vazio. Essa crenca se baseia no relato de São Juvenal apresentado no Concílio de Calcedonia em 451. O sudário que cobria seu corpo foi transferido para a igreja de Getsemani e, mais tarde, para a igreja de Nossa Senhora de Blaquerna, em Constantinopla. Em 1972, o arqueólogo e frade franciscano italiano Bellarmino Bagatti realizou escaracóis no local e encontrou vestígios de um antigo cemitério datado do século I. Embora suas conclusões não tenham sido plenamente aceitas pela comunidade científica, sua descrição da estrutura corresponde aos costumes funerários da época. A igreja atual foi construída pelos bizantinos e reconstruída pelos cruzados em 1130. No século V, o imperador bizantino Marciano ordenou a construção de uma pequena capela no local, que foi destruída pelos persas em 614. Os cruzados a reconstruíram, mas Saladino a danificou em 1187, preservando apenas a parte inferior. Um dos objetos mais venerados ligados a Maria e o chamado Cinto da Virgem, guardado na Rússia. Milhares de fiéis viajam Átila para vê-lo, acreditando em seu poder milagroso. Na tradição cristã, um ícone poeta e uma imagem considerada milagrosa, não feita por mãos humanas. O ícone de Maria de Jerusalém, como é conhecido,
mostra a Virgem segurando o menino Jesus, que abençoa com uma mão enquanto segura um pergaminho com a outra. O material usado na pintura nunca foi identificado com precisão, mas parece ser óleo sobre tecido. Na Franca, a Catedral de Chartres abriga fragmentos de um suposto véu de Maria. O relicário fica na cripta da catedral, na capela de Nossa Senhora, e contém pedaços de um tecido de seda que teria pertencido à Virgem. O véu foi doado à catedral em 876 pelo imperador Carolígio Carlos, o Calvo, filho de Luís, o Piedoso e neto de Carlos Magno. Durante a Revolução Francesa, o véu foi dividido em vários fragmentos, e o maior deles exibido em uma das capelas da cripta. Atribui-se a ele poderes milagrosos, e lendas medievais contam que Carlos Magno teria trazido de Constantinopla, embora outra versão afirme que o véu foi um presente do imperador bizantino ao fundador do Império Carolígio. Foi levado à região por São João Evangelista, a quem Jesus teria confiado o cuidado de sua mãe nos momentos finais de sua vida. De acordo com a tradição cristã, após a crucificação, João teria acompanhado Maria a Éfeso, onde ela teria passado seus últimos anos em uma pequena casa nas encostas do Monte Coressos. Essa narrativa, porém, não é mencionada nos evangelhos canônicos, mas sim em textos apócrifos e em relatos posteriores, como os escritos da mística alemã Ana Catarina Emmerich, o século XX. A descoberta da casa, no entanto, só ocorreu em 1881, quando o padre Francis Julien Guyet, inspirado pelas visões de Emmerich, identificou as ruínas de uma antiga construção que correspondiam à descrição da Casa de Maria. Embora a Igreja Católica nunca tenha declarado oficialmente a autenticidade do local, o Papa Leão XIII concedeu indulgências aos peregrinos que o visitassem. E, em 1951, o Papa Pio XII elevou a casa condical de lugar sagrado. Desde então, o santuário tornou-se um dos principais destinos de devoção mariana no mundo, atraindo fiéis de diferentes tradições cristãs. A estrutura original, construída com pedras locais e tijolos, preserva características arquitetônicas típicas das habitações da região no século I. No interior, uma pequena capela foi erguida sobre as fundações da antiga casa, onde se acredita que Maria teria vivido. Ali, os peregrinos encontram uma imagem da Virgem e uma fonte de água considerada milagrosa, além de um muro onde são deixadas preces e pedidos escritos em papéis. A tradição local afirma que a água da fonte teria propriedades curativas, e muitos visitantes relatam experiências de fé e renovação espiritual ao beberem dela. Apesar da ausência de provas arqueológicas ou documentais definitivas, a Casa de Maria em Éfeso mantém seu valor simbólico e espiritual. Para os católicos, o local representa um elo tangível com a vida terrena da Mãe de Jesus, enquanto para os ortodoxos e outras denominações cristãs, ele reforça a crença na dormical de Maria, a ideia de que ela teria sido levada ao céu sem passar pela morte física. Independentemente das divergências teológicas, o santuário permanece como um ponto de convergência entre fé, história e tradição, onde milhares de pessoas buscam, a cada ano, uma conexão mais profunda com o mistério da maternidade divina cristã. Após a crucificação de Jesus, o apóstolo João teria levado Maria para as proximidades de Éfeso, onde, segundo a tradição, ela teria passado seus últimos dias. Três evidências históricas são frequentemente apresentadas para sustentar a ideia de que a casa próxima a essa antiga cidade foi, de fato, a última residência da Mãe de Cristo. A primeira delas remonta ao Concílio de Éfeso, realizado em 431. Quando um documento sinodal mencionou a cidade turca como local de sepultamento de Maria. Embora não haja consenso absoluto sobre a interpretação desse texto, ele é considerado um dos registros mais antigos a associar a região à presença da Virgem. A segunda evidência surge no século XIII, com o bispo copta Eva House, que sugeriu que João teria levado Maria consigo para Éfeso após a morte de Jesus, fundando ali uma igreja. No entanto, seus escritos não esclarecem se Maria teria efetivamente acompanhado o apóstolo até a cidade. Já no século XVII, o Papa Bento XIV reforçou essa tradição ao afirmar que Maria havia seguido João até Éfeso, uma declaração que, embora não tenha caráter dogmático, contribuiu para consolidar a crença. O reconhecimento oficial da casa como local de peregrinação católica ocorreu em 1896, quando o Papa Leão XIII a abencou, incentivando as visitas dos fiéis. Desde então, 3 pontifícios visitaram pessoalmente o santuário: Paulo V, João Paulo II e Bento XVI. Mas como esse local foi redescoberto? A resposta está ligada a uma figura singular, o padre Francis Julien Guyet,
que, em outubro de 1881, identificou a construcal após seguir as descrições detalhadas registradas pelo escritor Clemens Brentano. Segundo relatos, Brentano teria transcrito meticulosamente as visões da beata Ana Catarina Emmerich, uma religiosa agostiniana que, no início do século XIX, afirmou ter presenciado cenas da vida de Maria, incluindo seus últimos dias em uma casa nas proximidades de Éfeso. A questão sobre o local exato da morte de Maria ainda gera debates entre os estudiosos. Uma tradical cristã mais antiga, especialmente entre os ortodoxos, defende que sua dormical, ou Assunção, teria ocorrido em Jerusalém. No entanto, as visões de Ana Catarina Emmerich reforçaram a ideia de que ela teria falecido em Éfeso, na casa que João teria construído para ela. Essa divergência reflete as diferentes interpretações teológicas sobre o fim da vida terrena da Virgem. Para a Igreja Ortodoxa, a dormical da Mãe de Deus representa o momento em que Maria, após um breve sono, foi elevada aos céus em corpo e alma. Já para os católicos, a Assunção de Maria e um dogma proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII, que afirma sua elevação gloriosa aos céus sem a corrupção do túmulo. Embora as formulações teológicas difiram, ambas as tradições reconhecem a singularidade de Maria e sua importância na história da salvação. O respeito por esse local transcende as fronteiras do cristianismo. Muçulmanos também veneram a casa atribuída a Maria, considerando-a um espaço sagrado. Para o Islã, Maria é uma figura de grande reverência, mencionada no Alcorão como a mãe do profeta Isa Jesus e sua pureza e exaltada em diversos versículos. Essa convergência de fé reforça o caráter universal do santuário, que atrai peregrinos de diferentes tradições religiosas em busca de inspiração e paz. Outro local de profunda devoção mariana é a Igreja do Trono de Maria, situada na Terra Santa, entre Jerusalém e Belém. Segundo o proto-evangelho de Tiago, um texto apócrifo do século II, esse seria o ponto onde Maria e José teriam descansado durante a viagem para o recenseamento ordenado pelo imperador romano, pouco antes do nascimento de Jesus. Embora não faça parte do cânon bíblico, o proto-evangelho exerceu grande influência na formação da piedade mariana, inspirando a construção de igrejas e santuários ao longo dos séculos. A Igreja do Trono de Maria foi erguida no século V, após o Concílio de Éfeso 431. Quando a devoção à Mãe de Deus ganhou ainda mais destaque no cristianismo. Construída por iniciativa de uma viúva rica, ela foi uma das primeiras igrejas dedicadas a Maria no Império Bizantino. As ruínas do santuário foram descobertas em 1902, durante a construção da rodovia 60, que liga Israel à Cisjordânia. Para preservar o sítio arqueológico, o traçado da estrada foi alterado. Escaracóis realizadas a partir de 1997 revelaram vestígios de um pequeno templo do século V, além de uma igreja octogonal com cúpula, erguida entre os anos 450 e 456. O complexo foi restaurado no século V e permaneceu em uso até o século X, quando foi abandonado e suas pedras foram reutilizadas em outras construções. O Concílio de Éfeso, realizado em 431, foi um marco na história da Igreja ao proclamar Maria como Theotokos, Mãe de Deus, uma definição que reforçou sua centralidade na fé cristã. Embora essa verdade já fosse defendida por pais da Igreja como Irineu, Origenes, Atanásio e João Crisóstomo nos primeiros séculos, sua oficialização no concílio consolidou a doutrina mariana. Poucos anos depois, Juvenal, então patriarca de Jerusalém, supervisionou a construção de santuários em homenagem à Virgem, incluindo a Igreja do Trono de Maria. As catacumbas de Priscila, em Roma, guardam outro tesouro da devoção mariana. As primeiras representações artísticas conhecidas da Virgem Maria, datadas de cerca de 150 DC. Localizadas sob a Via Salaria, essas catacumbas formam uma vasta rede de galerias subterrâneas, utilizadas entre os séculos II e IV para sepultamentos cristãos. Seu nome é associado a Priscila, uma mulher da influente família Aciliado Abriona, que teria doado o terreno para a construção do cemitério. Entre os inúmeros afrescos que decoram as paredes das catacumbas, destaca-se uma pintura na capela grega, onde Maria aparece segurando o menino Jesus. Essa imagem, uma das mais antigas da arte cristã, retrata a Virgem com um manto escuro e o rosto voltado para o espectador, em uma composição que influenciaria gerações de artistas. Outras cenas bíblicas, como a representação de Susana e os anciãos ou a figura do bom pastor, também são encontradas nas galerias, oferecendo um vislumbre da espiritualidade e da iconografia dos primeiros cristãos. O afresco conhecido como Fractil Panis Partilha do Pau e outro destaque das catacumbas. Nele, 7 figuras, provavelmente mulheres, pelas vestes e penteados, aparecem sentadas ao redor de uma mesa em uma cena que muitos estudiosos associam à Eucaristia. Embora sua interpretação ainda seja debatida, a pintura reforça a importância das refeições comunitárias na vida dos primeiros cristãos,
bem como a presença feminina em papéis de destaque na igreja primitiva. Esses locais, a Casa de Maria em Éfeso, a Igreja do Trono de Maria na Terra Santa e as Catacumbas de Priscila, não são apenas testemunhos arqueológicos, mas também elos vivos entre o passado e o presente da fé cristã. Cada um deles carrega consigo camadas de história, teologia e devocal, convidando peregrinos e estudiosos a refletir sobre o mistério da maternidade divina e seu impacto na cultura e na espiritualidade ao longo dos séculos. A história de Susana e os anciãos. Segundo a narrativa considerada apócrifa, presente no capítulo 13 do livro de Daniel, diversos afrescos e inscrições antigas têm gerado debates entre estudiosos. Uma pesquisa recente e controversa propõe uma reinterpretação surpreendente. As acusações contra Susana, descritas no texto bíblico, poderiam, na verdade, referir-se a uma crista do século II, e não a jovem judia falsamente acusada de adultério pelos dois anciãos que a cobiçavam. Passemos agora ao nono ponto. O grafite Maria na Basílica da Anunciação, em Nazaré, Israel. Concluída em 1969, essa basílica é um dos maiores santuários cristãos do Oriente Médio. Sua arquitetura imponente, com uma cúpula que se ergue como um farol, simboliza a luz da fé que guia os cristãos através das provações da história. Os pátios inferiores, capelas e nichos dedicados à Virgem Maria exibem docos de comunidades católicas de todo o mundo, cada uma refletindo a diversidade cultural e artística dos povos que veneram a Mãe de Deus. No nível inferior da igreja, preservam-se vestígios de templos anteriores, todos construídos ao redor da gruta identificada como a Casa da Infância de Maria. Segundo a tradição, foi ali que o arcanjo Gabriel anunciou à jovem que ela seria a mãe do Filho de Deus. As escaracóis no local revelaram achados arqueológicos significativos, possivelmente ligados à residência original de Maria e ao culto à Sagrada Família por parte dos primeiros cristãos. Entre esses achados, destaca-se o grafite Maria, uma abreviação grega de salve, Maria, gravado na base de uma coluna descoberta sob o santuário do século XV. Especialistas, como o arqueólogo franciscano Eugênio Aliata, sugerem que esse grafite é uma das mais antigas evidências de um local de culto mariano no local anterior ao século XV. A inscrição teria sido feita por um peregrino judeu cristão durante o período romano, reforçando a ideia de que a devoção a Maria remonta aos primórdios do cristianismo. A coluna inscrita, junto a outros objetos encontrados nas escaracóis, está hoje exposta no Museu Terra Santa, adjacente à Basílica. Outro achado intrigante e uma estrutura retangular, identificada por alguns estudiosos como um mikveh, um banho ritual judaico de purificação, datado do século I. Esses reservatórios, alimentados por água da chuva ou nascentes, eram usados para rituais de purificação em momentos importantes, como casamentos ou conversões. Se a hipótese estiver correta, esse mikveh seria uma prova contundente da presença de uma comunidade judeu-cristã no local desde os primeiros séculos, conectando diretamente a tradição da Anunciação com as práticas religiosas da época. Nos leva a Europos, uma antiga cidade greco-macedônica fundada por volta do ano 300 AC, situada na atual Síria, às margens do rio Eufrates. Conhecida como a Pompeia do deserto, essa cidade foi um importante centro comercial e militar até sua destruição no século III. Entre suas ruínas, destaca-se a mais antiga igreja doméstica conhecida, descoberta em 1932, que abrigava um batistério decorado com pinturas murais datadas de aproximadamente 240 DC. Essas pinturas, hoje expostas na Galeria de Arte da Universidade de Yale, os Estados Unidos, incluem algumas das representações mais antigas de Jesus já encontradas. Uma delas, em particular, tem gerado debates acalorados, uma cena que retrata uma mulher tirando água de um poço. Embora não haja inscrições que a identifiquem, a descrição da galeria sugere que se trata de um episódio do Evangelho de João, no qual Jesus conversa com a samaritana junto ao poço. No entanto, o teólogo Michael Pepper, professor da Universidade Fordham, em Nova York, propõe uma interpretação diferente. Em um artigo publicado no The New York Times em 2016, Pepper argumenta que a pintura representaria, na verdade, a Anunciação. Segundo sua teoria, a mulher junto ao poço seria a Virgem Maria e o poço simbolizaria a fonte da vida, um tema recorrente na iconografia mariana primitiva. Se confirmada, essa seria a mais antiga representação da Tavel de Maria, oferecendo um vislumbre único da devoção mariana nos primeiros séculos do cristianismo. Contudo, a interpretação não e unânime. Outros especialistas defendem que a cena retrata, de fato, a samaritana, seguindo a tradição iconográfica mais comum. O debate ilustra como a arte paleocrista, muitas vezes fragmentaria e desprovida de contextos escritos,
pode ser lida de múltiplas formas, cada uma revelando camadas distintas da fé e da cultura da época. Por fim, os próprios evangelhos canônicos oferecem um testemunho consistente sobre a historicidade de Maria, embora escritos em momentos distintos, com Marcos, o mais antigo, datado por volta do ano 70 DC, seguido por Mateus e Lucas 80-90 DC. E João final do século I. Todos apresentam Maria como uma figura central na narrativa cristã. As diferenças entre os relatos não diminuem sua importância, pelo contrário, reforçam sua presença como personagem histórica. Marcos, por exemplo, menciona Maria de forma breve, mas significativa. Ela está presente na crucificação e entre as mulheres que testemunharam a ressurreição. Lucas, por sua vez, dedica-lhe um papel proeminente desde anunciar o átio Pentecostes. João, o único evangelista a registrar a cena das bodas de Cana, destaca Maria como intercessora junto a Jesus, reforçando seu papel como mediadora da graça divina. Esses textos, escritos em contextos e com propósitos distintos, convergem em um ponto: Maria não foi uma invenção teológica, mas uma mulher real, cuja vida e fé deixaram marcas profundas na história do cristianismo, seja nos grafites de Nazaré, nas pinturas de Dura Europos ou nas páginas dos evangelhos. Sua presença ecoa através dos séculos, convidando-nos a refletir sobre o mistério da encarnação e o papel da mulher na construção da igreja. Mas o que, afinal, aconteceu? Porque essa figura, aparentemente simples, ganhou tamanha relevância ao longo dos séculos? A resposta não está apenas em sua biografia, mas na maneira como sua história foi interpretada e vivida pela comunidade cristã. Desde os primeiros séculos, Maria foi vista como um símbolo de fina Balavel. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, sua resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38, tornou-se um modelo de entrega e confiança. Não se tratava de uma submissão passiva, mas de uma escolha consciente, um sim que ecoaria como fundamento da redenção humana. Com o tempo, essa compreensão foi se aprofundando. Os primeiros teólogos, como Irineu de Lyon, viram nela a nova Eva, aquela que, ao contrário da primeira mulher, disse sim à vontade divina e, assim, ajudou a reverter o pecado original. Já os padres da Igreja Oriental, como João Damasceno, destacaram sua pureza e sua proximidade com Cristo, chamando-a de Theotokos, Mãe de Deus, um título que não apenas exaltava sua maternidade, mas também afirmava a divindade de Jesus. Essas reflexões não surgiram do nada. Elas brotaram da necessidade de responder a perguntas fundamentais: como Deus se fez homem? Qual o papel da humanidade na salvação? Maria, nesse contexto, tornou-se uma ponte entre o divino e o humano, uma figura que encarnava a possibilidade de santidade na vida cotidiana. Sua humildade, sua dor aos pés da cruz e sua presença no cenáculo, no dia de Pentecostes, reforçavam essa ideia de que a graça de Deus não se limita aos grandes feitos, mas se revela também nos gestos mais simples.